Não, eu Uma assim, pessoa para mim, nós só com pessoas para mim, mas eu tenho, né, gente, vamos começar o estudo, né? Mas assim, essa questão dos animais é muito importante. Assim, eu não imaginei que eu tinha tanto apego. Entendeu? Assim, eu tô sentindo como se fosse um filho meu. Que isso? Eu sempre achei que eu era meio distante dessas coisas assim, mas não é não. Entendeu? Mas assim, isso é bom, né? Os amigos espirituais falam, né? Que a gente tem que... Vai chegar um ponto que eles falam... Uma vez um amigo espiritual falou pra gente que o mundo regenerado, ele vai ser no dia que a gente entendeu o animal como um ser igual a gente. Aí nós vamos estar vivendo um mundo regenerado, né? Esse conceito a gente ainda não tem, né? A gente ainda, né? O animal ainda a gente é meio, né? Né? Lá no livro dos Espíritos, os Espíritos falam para Kardec, né? Que os animais veem a gente como Deus, né? Como a gente vê Deus, né? Ou seja, um ser superior que eles não entendem o que é, mas que eles veneram, têm medo ao mesmo tempo, né? Mais ou menos com a nossa relação antiga com Deus, né? Que é aquilo, tenho medo daquilo, mas eu vou agradar ele, né? Se ele estiver bem, ele me agrada, se ele estiver com raiva, ele me maltrata, né? A nossa relação com a divindade, né? Que a gente tinha, né? Mas é isso aí, né? Mas é interessante. Uma coisa muito interessante também da gente estudar a mediunidade é a mediunidade dos animais, né? Que tem muito relato, né, na história aí de animais que percebem as coisas, né? Normalmente, né, o animal tem uma percepção espiritual, né? Alguns, né, principalmente os mamíferos, né? Alguns têm relato de ave também, né? Tinha aquela famosa história do Francisco de Assis conversar com os peixes, né, com as aves, né? Mas segundo os espíritos, a verdade não é que ele conversava com os peixes, eles eram atraídos pelo magnetismo dele igual um imã. Então eles ficavam ali naquela alga ali onde eles se sentiam bem, mas eles não entendiam o que o Francisco de Assis falava. Ah, vou falar de Jesus aqui para vocês aqui, né? Então para o bicho aquilo e nada era a mesma coisa, mas a vibração dele mantinha e atraía os animais, né? Então assim, eles já não tinham essa capacidade. Mas alguns animais têm uma percepção mediúnica assim, né? A gente fala percepção anímica, eles enxergam, eles escutam, né? Mas normalmente eles não sabem diferenciar encarnado e desencarnado, né? Às vezes eles ficam com medo porque realmente eles veem coisas que são assustadoras ou agressivas, né? E eles têm reação de medo como eles teriam, né? A mesma reação que eles teriam de um espírito trevoso, às vezes eles teriam de uma cobra, vamos dizer assim, né? Então assim, aquelas histórias lá dos nossos avós, lá do cavalo que empacava, né? Meu avô falava que tinha um lugar lá perto da casa dele lá que os cavalos não passavam. Determinado dia da semana, determinado não passava, porque eles falavam que a mãe d'água aparecia lá, né? Mas a gente sabe, isso tem a ver com essa percepção, né? Mas continuando, né, gente? A gente está falando de bicho aqui, né? Porque falando da gatinha aqui, mas deixa a gatinha lá, né? Depois eu vou até visitar ela. Vamos fazer a nossa prece para a gente começar, né? Pedir a Jesus que possa nos abençoar, nos envolver, nos dar o entendimento e a luz de que necessitamos para desenvolver os estudos da mediunidade com paciência, com tranquilidade, com amor. Mestre amigo, envolve a cada um de nós nas vibrações do seu amor e permite que possamos trabalhar e perceber as luzes, as vibrações e a paz que vem de Ti. Abençoa, Senhor, aqueles que amamos e ajuda-nos a crescer, perdoar, compreender e respeitar aqueles que estão à nossa volta. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, gente, estava falando de psicofonia e psicografia. Só me ajuda a lembrar. Na última nós falamos mais de psicofonia ou de psicografia? Falamos muito de psicografia, né? Então vamos voltar. Então agora hoje nós vamos entrar um pouco na psicofonia. A psicofonia, né? Na verdade, assim, o Kardec não gostava muito dessa mediunidade, né? Porque ele falava que era difícil de você guardar o que tinha sido dito, né? Normalmente ele colocava uma pessoa para copiar o que o espírito falava, né? Mas é a mediunidade, vamos dizer assim, mais antiga, né? Uma das mediunidades mais antigas, junto com a audiência e com a vidência, é a psicofonia, que nada mais é do que o pessoal chama de incorporação, né? Todas aquelas comunicações que a gente vê que a sociedade espírita fazia era psicografia? Psicografia. O Kardec, porque primeiro que não tinha nenhum médico psicofônico na época do Kardec, ele conhecia que participava, né?
E segundo, que o Kardec realmente estimulava o pessoal, se ele botava ali, montava o grupo mediúnico lá, e ele estimulava o pessoal a escrever, para ele ter depois, né, porque a escrita guarda, né, gente? Então, na época dele, que não tinha como gravar nada disso, para ele era muito melhor, né? Então, para ele produzir material, um livro, né, igual ele fez lá os livros dos Espíritos. Imagina se fosse alguém falando as respostas do livro, né? As questões lá do livro dos Espíritos. Apesar que o Kardec, ele vai fazer o livro dos Espíritos, ele pega tem uma senhora que dá para ele uns cadernos que já tinham quase metade das perguntas. Ele só trabalhou em cima de uma coisa que já tinha, né? E muita gente até pega no pé dele porque ele não deu crédito para ela quando ele fez o livro, né? Não sabe por quê, não, talvez ela não pediu. Ela deu para ele, né? E já tinha um monte de perguntas para os espíritos, ele trabalhou muito em cima daquilo, né? Mas assim, aí ninguém sabe, né, o que aconteceu, se foi porque ela pediu para não colocar, se foi porque ele achou melhor não colocar para não expor. Tinha muitos negócios, né? O Kardec tinha muito isso, né? Porque eu vou me expor, e é uma senhora da sociedade, tinha aquele preconceito do século XIX, né? Tanto é que as meninas lá que psicografam né, as irmãs Baldini, né, que são as jovenzinhas lá que ajudam ele não cita elas, ele cita elas assim, elas me ajudaram e tal, mas quando ele publica o livro dos Espíritos, ele coloca o livro delas, talvez até por pedido da família, né, tipo assim, religioso, né, então vai colocar o nome da minha filha no trem desse aí, o padre vai brigar, o bispo vai querer excomungar minha filha, vai querer casar ela, né, então eles tinham uns receios. A dona que dá os... as irmãs Baldini, mas a dona que dá os cadernos para ele não aparece, né? Não aparece. Mas assim, então ele preferia essa psicografia, mas a psicofonia é o fenômeno mediúnico mais antigo, né? Porque é o que o pessoal chama de incorporar. Por que eles chamam de incorporar? Exatamente porque vem, né, daquelas tradições antigas lá, principalmente da Babilônia, do Egito, da Grécia, né? Que eram as jovens que ficavam, né, possuídas, né, pelos espíritos, né, que são as pitonisas, né, as síbilas, que são lá, né, as sacerdotisas egípcias, né, que elas entravam num estado de êxtase e de transe, tá? São duas coisas diferentes, né? O êxtase é porque ela é caracterizada que é uma coisa assim, até meio aparentemente teatral, né, que a pessoa começa a mexer e começa, né? Então, e eles tinham muito isso, né, e era muito comum antigamente, né? Então, assim, os fenômenos mais diretos, né, a gente vai ter de evidência e de audiência, né, é bem interessante que a gente vai ter na Bíblia, né? Normalmente você vê lá o Abraão, lá o Moisés vendo o Espírito, né? Chegou lá o anjo para visitar o Abraão lá, né? Falou que ele ia ter um filho, né? A mulher dele ria, o anjo vai e fala: seu filho, você vai rir, né? Seu filho vai chamar Isaac, né? Porque sorriso, né? Os anjos lá da história lá de Sodoma e Gomorra, né? Que o Abraão foi atrás deles. Se tiver uns 50 justos, se tiver 40, e se tiver 30, e se for 10 só, e se tiver 5, aí não vão destruir por causa do 5, né? Então, assim, aquilo ali tudo é um fenômeno de evidência, né, e de audição, né? Mas nas religiões pagãs é muito mais comum os fenômenos de incorporação, tá? Por que isso não aparece tanto na religião cristã? Porque os cristãos entendiam que a incorporação era influência demoníaca, tá? Porque, né, tá tomando o corpo da pessoa, então eles viam aquilo como uma invasão, né? Então, assim, na cultura dos judeus tinha uma ideia de que seu corpo é o templo de Deus, né? É o templo do Criador. Então, se alguma coisa entrasse dentro do seu corpo, ela estava invadindo o espaço que seria de Deus dentro de você. E aí o que acontece? Por isso que a gente vai ver que lá em Israel a maioria dos processos mediúnicos são vidência, são audição e são fenômeno de escrita. Você vai ver os profetas, né? E tem uma psicofonia? Tem, mas é indireta, que é o fenômeno que a gente chama de intuição, que é aquilo que Jesus falava para os discípulos. Lembra que ele está lá para morrer e fala assim: quando vocês forem levados diante dos poderosos, dos reis, não se preocupem com o que vocês vão dizer, né? O que Jesus está falando? Deixa a intuição fluir, deixa, né? Que é um fenômeno psicofônico, mas não é como era na Grécia, por exemplo, né? Que você ia lá na cidade de Delfos, lá você entrava lá dentro, lá do templo lá, e tinha uma jovem lá, e ela ficava mediunizada lá, né? Ela ficava num estado de consciência alterado, e o Deus lá, o Apolo, falava pela boca da moça. Esse cara, ela não, é o Apolo. Em Israel não tinha esse fenômeno. Então a gente, né, dado que a nossa cultura foi construída em cima
da questão judaico-cristã, né? Então a gente tem uma dificuldade de lidar com isso, porque a gente acha que é uma possessão demoníaca, tá? Entendeu? Por isso que tem na igreja evangélica tem muita resistência, né? Apesar que tem lá aquele negócio do Espírito Santo que fala, né? Mas é profetizar, né? Mas é diferente, né? Assim, dentro do conceito deles, né? Não é um espírito que está ali, né? Por isso que quando lá na época do Antigo Testamento tinha lá o rei Saul, né? O rei Saul que participava lá da fraternidade dos profetas lá de Samuel, quando vem a pitonisa lá, né? E fala lá e recebe o Samuel, né? O Samuel desce, né? Ou sobe, não lembro, né? E aí aparece o Samuel e conversa com o Saul, né? O pessoal, né, que é evangélico, fica tudo doido, né? Tipo assim, lá, ele tá idolatrando, ele tá lá, né? Porque aquilo ali era contra o preconceito religioso da época, em alguns casos, né? E o que tem hoje, né? Mas só pra gente entender por que é pouco falado, né? Então você vê, por exemplo, os santos católicos, você não vê nenhum santo incorporando ninguém, né? Os apóstolos, você não vê os apóstolos incorporando ninguém, né? Você vê lá algumas coisas que são um pouco semelhantes, mas que eles não falam que tem um espírito ali que está falando através deles, tá? Até mesmo para poder diferenciar das outras religiões, né? Não quer dizer que é errado, não, né? Mas essa mediunidade, né, da psicofonia, né, ou da fala direta, né, como a gente disse, ela foi tratada durante muito tempo como incorporação, porque as pessoas entendiam, né, que o espírito entrava dentro do corpo do médium, né, algo que é impossível, tá, gente? Nenhum espírito entra dentro do corpo de ninguém, né, porque não tem como, né, porque o nosso corpo está ligado, né, célula a célula, com o nosso corpo espiritual, não tem espaço para entrar outro, não tem como conectar, né? O que acontece é que o espírito influencia a mente do médium e ele fala, né, de uma maneira indireta, não entrando dentro do corpo da pessoa. Como que explica a mudança? Porque muda o semblante, muda a voz. Isso Realmente não vai mais aquela pessoa. o que acontece? Antigamente mudava mais ainda, né? Algumas religiões até reforçam isso. Por exemplo, no candomblé, né? Você vai ver que quando o pessoal está lá, quando o filho de santo está lá com o orixá dele, né? O que acontece? Eles levam ele para uma sala e eles vestem a pessoa com a roupa do orixá. Tipo assim, o orixá tem uma aparência lá mitológica, né? Então eles vestem a pessoa sai de dentro lá e não é mais a pessoa, é o orixá. Eles fazem questão de valorizar essa transformação, vamos dizer assim, né? Já na doutrina espírita é mais sutil, né? Por quê? Porque a espiritualidade não está muito interessada em, olha, né, você está dando passividade lá para Dona Maria Joaquina da década de 70, você não vai vestir a roupa de Maria Joaquina da década de 70, não vai, entendeu? Né? Porque na doutrina espírita fala muito a questão mais da mensagem do que da aparência. Mas para algumas religiões, né, esse reforço de aparência é necessário. Aí você vai ver nas religiões, né, no candomblé, você vai ver nas religiões indígenas, né? Muitas vezes o indígena ele veste ali uma roupa ali que ele está incorporando ali a divindade, né? Ou então ele está incorporando o morto, né? Então ele se veste com a roupa do morto, né? Ali naquele momento ele é o morto que voltou, né? Então assim são construções diferentes aí né, da nossa cultura. Meu pai sempre conta que ele deu muito no bando, né? Aí ele disse que tinha um paredão, que era um espírito que sempre ajudava. E ele disse que teve um dia que ele era muito caricato, né? Até a própria ideia do preto velho também, que é muito para já identificar, né? Aí um dia ele saiu dos trejeitos dele e falou, gente, eu estou aqui só, o jeito que eu falo aqui é para vocês identificarem quem eu sou. Mas eu vou em outras religiões e eu falo de forma normal. Não é o jeito que eu estou aqui que eu sou assim. É porque gera também a questão da expectativa do grupo ali onde você está inserido, né? Então, por exemplo, né, se você está dentro da igreja evangélica, dificilmente o espírito que vai manifestar ali com uma voz do Espírito Santo vai se identificar nominalmente. Ó, eu sou o Zé aqui, tio do pastor que eu estou aqui falando, né? O pessoal vai endoidar, né? Não vai falar, porque é dentro daquele contexto. Mesma coisa numa casa espírita, não vai vir um espírito e falar assim, ó, eu sou o oráculo do Deus Apolo, né, assassino da serpente Piton, estou aqui para dizer, e começa a falar por enigma. Ele não vai fazer isso aqui, né? Então assim, cada ambiente a espiritualidade vai dosar, né, vai, vamos dizer assim, se moldar ao conteúdo mental daquele grupo. Quanto mais aberto o grupo for, mais fácil para eles se expressarem, né? Quanto mais restrito, mais eles vão tomar cuidado, porque o objetivo deles não é ofender a gente, é passar a mensagem,
né? Então, dentro de um contexto, eles não vão chegar ali e falar, tudo que vocês acreditam que está errado, vocês são... Né? Até porque isso vai espantar o pessoal. Na verdade, é a essência que importa. É a essência que importa. Nós, seres humanos, não importa a cor da pele. É isso aí. É a essência. Porque o que é espiritual? É a essência. Marcelo, quando a gente vê aqueles casos de quase realmente de dominação, é porque o encarnado ele foi por muito tempo permitindo esse vínculo, que é quase inconsciente que ele deixa. Ó, aí, né, a gente está falando do processo obsessivo, né, que é a possessão no sentido lá do espírito controlar. Aquilo ali já é uma ligação que é diferente, é uma ligação mediúnica, mas é diferente. Por quê? Porque quando você está na reunião mediúnica, o espírito aproxima de você e ele comunica, ele não faz aquilo de maneira a te constranger, né? Se for um espírito desequilibrado, a espiritualidade vai fazer o meio de campo ali, né, para poder ajudar no processo. Quando a pessoa está dominada por uma entidade inferior, né, ela está lá no processo obsessivo muito forte, o que acontece? Aquele vínculo já está cristalizado. Então, às vezes, você não consegue afastar o espírito da pessoa. Né? Por quê? Porque o espírito já está ali tão vinculado com aquela pessoa. E como é que vincula? Emoção. Né? Eu te amava demais, agora eu te odeio demais. Né? Então existe por isso que chama um processo obsessivo. Por quê? Porque o pensamento daquele ser desencarnado só vibra em torno daquele companheiro que ele está ali envolvendo. Né? Te amo, te odeio, porque existe muita obsessão, que é obsessão de amor, gente. Né? Não amor, né? Mas posse afetivo. Né? Então você vê muito, por exemplo, às vezes você vê a pessoa até doente andando na rua com um espírito que diz que a ama, mas ama tanto que ele não quer que ela tenha contato com ninguém. Né? Então esse espírito ele vai fazer tudo que for possível dele para essa pessoa se isolar ao máximo do mundo. Né? Então se a pessoa se casar, ele vai fazer tudo para destruir o casamento, porque o companheiro dela é ele. Ela não tem que casar com ninguém não, ele basta para ela, ele não está ali. Ele não entende que ela não está percebendo que ele existe. Né? Ou seja, é um amor desequilibrado. Mas aí o que acontece? Esse laço é alimentado. Por quê? O que alimenta o laço com o espírito desequilibrado? É o nosso pensamento. Então, se eu agredir alguém, né, e esse espírito vem atrás de mim, o que acontece? Ele tem um laço da cobrança, eu tenho um laço da culpa. Como eu me sinto culpado, eu aceito a energia de quem me culpa. E aí o trem, aí que é difícil de vencer a situação. Né? Por isso tem que entrar a questão do perdão, do auto-perdão. Né? Por isso que no mundo espiritual, muita gente chega no mundo espiritual, né, querendo ser julgada. Ela acha uns juízes lá que julga ela, acha. Eu passei a vida toda, né, falando que eu mereço ser julgado, então eu vou para o lugar lá que tem os juízes das trevas lá, que eles vão me dar umas penas cada vez pior. Né? Então o que a gente procura, a gente acha. Né? Mas dentro voltando aqui na psicofonia, né, hoje em dia, ela é uma das mediunidades mais comuns. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que ela também se dá de maneira intuitiva, né? E eu posso dizer para vocês que 90% dos médiums psicofônicos são intuitivos, apesar de não saberem, né? Hoje, muitas vezes porque não entendem bem o processo, né? Então eles estão ali debaixo de um processo de intuição, mas não tem nada a ver, está funcionando, né? E porque o que acontece? É a mediunidade que exige do médium menos estudo. Então ela bate com duas características, né? Ela flui mais fácil e ela exige menos estudo do médium. Não é que não tenha que estudar, mas ela é só abrir a boca e falar, né? Marcelo, como funciona essa questão, tipo assim, os mecanismos tanto da parte moral do médium quanto do espírito para comunicar, para que ocorra realmente a psicofonia? Ó, o que acontece? A gente, né? Aí entra a questão. Como a psicofonia é mais fácil, né? Ela também tem uma armadilha. Por quê? Porque a gente tende a atrair só espíritos que pensam e sentem como a gente. Então a gente não sai daquela bolinha de raciocínio. Então às vezes ficou médium lá 20 anos, né, na reunião mediúnica, 20 anos dando o mesmo tipo de comunicação, porque ele está preso ao mesmo tipo de raciocínio, de ideia. Né? Então o que acontece? A parte moral na psicofonia funciona de duas formas. Primeiro, ela vai dizer que tipo de espírito você vai atrair. E se vier um espírito que não está dentro do seu padrão, vai conter aquele espírito, né? Porque o superior controla o inferior, tá? Então assim, imagina, por exemplo, a gente está na reunião, eu estou aqui concentrado, né?
Aí vem um espírito com uma moral, um nível moral muito abaixo do meu, imagina, né? Chega um espírito, imagina que ele é um assassino, né? Um estuprador, né? Um espírito lá que fazia barbaridade aí no passado. Ele vem e aproxima de mim. Quando ele se aproxima de mim, né? Ele continua sendo o que ele é. A mente dele vai tentar influir a minha, né? E aí imagina, por exemplo, que ele é um estuprador. Imagina que ele tem a energia sexual do estupro, né? Aí ele vai e aproxima de mim. Na hora que ele entra na sala de reunião mediúnica, né, ele olha para o grupo e vê lá que tem uma moça, uma mulher lá que é dentro daquilo que ele acha atrativo para ele, né? O que acontece? Ele vai aproximar de mim. Essa energia, se eu sou um cara desequilibrado, o que eu vou bater o olho na moça? Entendeu? Eu entrei na onda dele, né? Aí ele, beleza, né? Nós vamos agarrar essa moça, entendeu? Se eu não estou nessa onda, o que acontece? Na hora que ele bate com aquela energia em mim, eu tenho um leve desconforto, mas aquilo não passa, porque eu não tenho aquilo mais. Entendeu? Aquilo ali não movimenta, né? Aquilo ali para mim não é uma dificuldade. Mas imagina, por exemplo, isso em vários aspectos. Imagina que é o espírito agressivo. Ele chega disposto, quem que vai brigar comigo? Ele olha para o João Bosco, cara, tem cara que briga, né? Aí na hora que ele vai conversar com o Marcelo é uma mosca morta. O Marcelo briga com ninguém. Então, por mais que ele tente ser agressivo, ele não vai conseguir ser agressivo do jeito, né, para poder atacar ou provocar o outro. Ou então um espírito que tem, por exemplo, um vício, né? Então ele chega aqui, ele é um desencarnado, ele é um alcoólatra, daqueles mais complicados, né? Aí ele se aproxima de mim, né? A única bebida que eu bebo é refrigerante, e olha lá, né? Juntar toda a bebida alcoólica que eu bebi na minha vida, não enche a garrafa. Não enche a garrafinha daquela. Juntar tudo que eu bebi na minha vida, né? Então aí ele chega sedento para poder beber a cachaça dele. Na hora que ele encosta em mim, aquilo não tem nem ressonância. O desejo que ele tem de beber, né? Ó, doação. Todo dia o Cacá traz a doação. Vou deixar isso aqui, acompanhando aqui, né? Então você imagina, o desejo que ele tem de beber, aquilo não bate, não tem. Mas imagina se eu tenho uma dificuldade em determinada área. Aí vem o espírito. Imagina que ao invés de eu ser um médium psicofônico que está aqui na casa espírita, eu estou lá no boteco enchendo a cara. Vai chegar, bateu, colou. Vai ser uma simbiose. Eu vou falar igual o espírito. Já viu quando alguns casos de psicofonia, que a gente, né, vocês devem conhecer, quando alguém de uma família fala assim: nossa, fulano está igualzinho o papai. Já viram essas histórias, né? Nossa, né? Você está falando igual seu pai, você tá agindo igual seu pai, né? Ele está bebendo igual o tio Zé lá, até o jeito de rir dele está igual o tio Zé. Você olha para você ver que trem mais estranho. O que está acontecendo ali? Nós temos uma pessoa que tem uma mediunidade, né? Ela está desequilibrada, e aí aquele companheiro desencarnado que também deve estar desequilibrado está sendo influência sobre ela, está tendo ali uma mediunidade ali. Se você conversar, o espírito te manifesta. O negócio está tão misturado que aquilo ali é um transe psicofônico, entendeu? Aquilo ali mediúnico acontece, só que na reunião isso não acontece em todas, né? Porque assim, tô falando o negativo, né? Mas o positivo também acontece. Por exemplo, às vezes você está tão acostumado com um determinado espírito que quando o espírito comunica, flui fácil. Senão que você vê, né, você não sabe se você é seu espírito está falando, porque você já está tão sintonizado com aquela entidade que a coisa flui, né? Porque a tendência da mente é buscar suas semelhantes para o bem e para o mal. A gente vai buscando semelhante, né? Por isso que o fenômeno psicofônico é o mais fácil, tá? Mas também é o mais perigoso. Por quê? Porque a gente tende a ficar sempre dentro de uma determinada bolha. E aí a gente fica preso naquela bolha ali, né? Tá dando comunicação, o espírito tá falando, né? Mas a gente não sai daquilo. Por quê? Porque às vezes é algo que nos agrada, né? Tem pessoas que gostam, por exemplo, é uma pessoa que gosta que é eterna vítima, que ela sofre, que ela é doente, que ela precisa de ajuda. Ela vem para a reunião mediúnica, ela atrai um espírito que é também eterna vítima, aí fica um lambendo o outro na reunião mediúnica, né? Porque o Marcelo sofre demais, tadinho dele. Vocês têm que cuidar do Marcelo, gente. Olha só, ele já está velho, né? Ele já está cansado, né? Olha só o quanto ele sofre, né? Vocês podiam ajudar ele, mas tem médico que fala isso na reunião mediúnica. O médium pede ajuda e o espírito pede ajuda para ele, tipo assim, né? Tem gente que é assim,
né? Então, isso é um vínculo psicofônico também, tá? Isso é também uma ligação. Voz do Espírito Santo. Tá? Nossa, falar em línguas é um trem. Esse negócio de falar em línguas, né? Eu vou falar que o Paulo de Tarso falava, que é minha opinião também, né? Esse negócio de falar em língua é muito esquisito, né? O Paulo de Tarso fala que esse negócio de falar em língua é melhor o cara falar 2 palavras do entendimento dele que 50 em língua. Primeiro porque ninguém entende, né? Então, assim, segundo, que o fenômeno lá que eles falavam que era falar em língua era bem diferente dos apóstolos, né? Que os apóstolos, o que ia acontecer com eles, né? Eles conseguiam comunicar com pessoas em outro idioma. Ou seja, era tipo assim, nós estamos aqui, aí tem um alemão, um espanhol, um japonês e um muçulmano, um árabe aqui, né? E a gente está falando, todo mundo está entendendo, assim, um processo mediúnico de tradução via mente, e a pessoa escutava no idioma dela, né? Não é uma língua inventada na minha cabeça que eu vou lá enrolando que não tem sentido nenhum, né? Então, assim, a questão da pessoa traduzir, né? Pode ser que a pessoa está entrando naquela onda também, ou pode ser que a espiritualidade está aproveitando aquilo ali, está intuindo a pessoa para falar alguma coisa, mas que não tem nada a ver com aquela língua ali, com aquele que eu estou, né? Tipo assim, vamos traduzir isso aqui, né? Ele está querendo dizer assim, gente, que vocês fazem caridade, perdoar, amar o próximo, né? Está traduzindo, né? Entendeu? Então pode acontecer isso, né? Mas é um fenômeno muito, vamos dizer assim, controverso, né? Desde lá da época que começou, né? Como eu falei, os apóstolos tinham um pé atrás com aquilo, né? Não é uma coisa que eles, né? Mas é um fenômeno, aí tem que ver o seguinte, é um fenômeno, né? Que tem também uma questão de sugestionamento também, né? Muitos processos ditos mediúnicos são apenas sugestão, ou então são aquilo que o pessoal chama de mediunidade, né? De varredura. O que é mediunidade de varredura? O médium está ali na reunião mediúnica, mas ele não percebe, ele não está sendo envolvido com o espírito, tá? Mas ele percebe o que a mente do outro está querendo e ele fala aquilo que o outro quer escutar. Que é o que muitas vezes o pessoal que mexe com como é que chama? Parapsicologia, né? O pessoal da parapsicologia, eles não acreditam que existe um espírito desencarnado, eles acreditam que o médium lê a mente das pessoas, que por um fenômeno lá que acontece, né? Tanto é que eles enquadram o Chico nisso, que eles falam que a mãe do menino chegava lá, queria uma mensagem, o Chico rastreava a mente da pessoa sem saber e escrevia tudo que ela queria ouvir, por isso que a pessoa escutava a mensagem. É uma forma de explicar o processo, né? Para quem não acredita em vida espiritual, eles acreditavam que a mente tem um poder de fazer isso, né? E de certa maneira tem, tá? Realmente a gente, né? Isso acontece muito, principalmente com aquele pessoal que vai nesses cartomantes, nesses negócios aí. Às vezes você tem lá um médium lá, né? Que tem uma capacidade de rastreio, de leitura do outro muito forte, né? Tem umas técnicas também que eles usam lá, que se chama leitura fria, né? Que eles ficam jogando as coisas para a pessoa responder, né? E aí a pessoa fala, nossa, você sabe tudo, é porque você me contou, bobão, né? Na nossa conversa foi me contando, eu fui te devolvendo porque você me conta, né? Então assim, eu acho que você está aqui porque você está com doença, você está doente, né? Aí a pessoa fala, nossa, como é que você sabe? Né? Ah, não, estou muito doente, não. É verdade, né? Olhei para você, senti que você está com o coração partido. Nossa, é mesmo, você viu, né? Ela falou que da porta, entendeu? Isso aí tem gente que usa isso. A pessoa vai jogando, por isso que normalmente a gente pede o mínimo de informação possível, né? Nome e pronto, acabou lá, endereço, tá, desencarne, coloca lá a mensagem. Então, antes de ficar conversando demais com a pessoa, né? Você pode ser induzido também. Né? Então você tem que tomar cuidado com isso, né? E isso no bom sentido. Infelizmente tem muita gente que é charlatão mesmo e que a pessoa faz questão de, né, de puxar do outro ali para poder manipular aquilo depois, né? Mas assim, tudo isso está dentro da psicofonia, tá? Então assim, o médium ele pode puxar a informação do encarnado, como ele pode puxar a informação do desencarnado. O espírito pode dar comunicação sem nem saber. Né? Porque às vezes a mente do médium vai lá e busca na mente do espírito a informação e aí comunica. Já aconteceu um negócio desse comigo. A menina estava passando por um problema e eu não sabia, só consegui pedir o prece. E aí me contaram mais ou menos a situação, só que eu não sabia o que estava acontecendo. Só que na hora
que eu fui conversar com a outra que estava mediando, eu peguei e falei um monte de coisa que eu não sabia, não. E aí escrevi, falei, sabe, você vai falar com ela o seguinte, eu nem lembro o que eu falei, não. No poder. Só que aí mandaram mensagem para o pai, tipo assim, anos depois ela veio me perguntar, mas por que você falou? Eu disse, não sei. Aí pode ser que você pegou da energia dela, pode ser que você estava sendo influenciada por algum espírito, né? Pode ser que o espírito chegou lá e né? Porque normalmente o processo intuitivo é o que flui mais fácil. O processo intuitivo flui mais fácil. Por quê? Porque a nossa mente, ela tende a bloquear aquilo que ela percebe que não é dela. Então, quando tem um espírito influenciando, né? Você começa, será que isso é meu? Será que não é? Será que... Isso já é um processo de bloqueio. Quando você não percebe o que está acontecendo, o processo, as suas defesas estão baixas, então a coisa vai passando. Jesus fala, você lembra? Jesus fala isso para os discípulos, assim, ó, não vos preocupeis com o que é a vez de dizer, né? Jesus está dando uma dica para eles, tipo, se preocupa não, vai lá e fala. Fala o que vier na sua cabeça, que a situação vai estar acontecendo. Porque vocês ficaram, nossa, será que tem um anjo aqui do meu lado que me sopra aí? O que eu falo, hein? Né? Isso bloqueia o processo. Reunião de no final de resolver o problema, aí a gente fala assim, meu Deus, o que eu vou falar aqui depois? Aí na hora eu falava com o prédio, aí começaram um monte de coisa que, sabe quando você fala bonito, assim, nossa, mas eu falei até bonito, né, gente? Mas isso é o processo de influência mediúnica, que, né, a psicofonia ela acontece muito mais do que a gente imagina, né? Existem pessoas que vão fazer um discurso, um político, um sacerdote, alguém que vai falar para a multidão, às vezes aquela pessoa está sendo instrumento de algum espírito, nem sempre positivo, né? Mas o que acontece? Normalmente eu falo, fulano de tal tem um magnetismo muito forte. O que é esse magnetismo? Né? Pode ser a característica da própria pessoa e a questão mediúnica também. Lembrei do livro Paulo Estevam. Ele usava muito nas palestras. Ele ia falando, deixa que o trem flui, né? Por quê? Porque quanto mais se preocupa, mais o processo é dificultado, né? Os espíritos falam isso muito, falam assim, ó, a análise vem depois, deixa a situação acontecer, na hora que acaba, aí sim você volta e fala assim, peraí, agora vou analisar isso aqui, né? O que é meu, o que não é, o que eu falei de besteira, o que eu não falei de besteira, né? E as coisas acontecendo, porque assim, como o processo funciona mais fácil, né? E como normalmente, né, são entidades que têm afinidade com a gente, o nosso senso crítico durante a psicofonia é mais difícil. Porque está falando do jeito que eu gosto, de temas que eu concordo, de coisas que eu acredito, né? Então, às vezes, na psicofonia, realmente é difícil, né? Tanto é que muita gente vê o fenômeno, consegue perceber mesmo, quando o espírito fala coisas diferentes do que o médium fala. Por exemplo, eu acredito numa coisa, vem um espírito falar através de mim uma coisa totalmente contrária daquilo que eu acredito. Aí você pode perceber que tem uma questão. E isso é difícil pra gente, né? Porque a nossa tendência é conter, falar assim, faz isso não gosto disso não, sem falar, né? Aí aparece, né? Mas normalmente, né? Até porque a gente também tem essa questão do nosso valor moral, né? O nosso valor moral ele é composto daquilo que a gente acredita, das nossas crenças, das nossas, né? Mas o valor moral de alguém que viveu há 50 anos atrás pode ser diferente do nosso. Né? A gente vê isso hoje, né? Às vezes pessoas para que a gente tenha uma afinidade, eles entendem a vida e o mundo de um jeito totalmente diferente da gente. Você pode falar para ele, ele olha para você como se estivesse olhando para um maluco. Por quê? Porque aquilo ali não entra dentro da cabeça dele, né? Você está errado. É o choque de geração, exatamente, né? A gente achava que os nossos pais eram idiotas. Os nossos filhos vão achar que a gente é idiota também. E os filhos dele vão achar que eles são tudo tapado, né? Porque a gente é bobo, fala assim, não, eu não vou ser igual como meu pai era com meu filho, né? Eu não vou ser igual dentro daquele assunto, né? Mas que eu vou pensar uma coisa que eu não vou concordar com o que ele está fazendo. Lógico, gente, a gente vive outra época, né?
E como diz o Espírito, tem gente que tem que reencarnar para aprender umas coisas novas de vez, porque a gente reencarna, né? Ficasse aqui, imagina, 1000 anos aqui. Você ia pensar com o cara da mentalidade do cara lá da Idade Média, lá, meu Deus do céu, você ia trazer problemas, você tem que desencarnar, aí você volta, aí você é educado de novo, vai pra escolinha, aprende tudo de novo, né? Pra poder ver se diminui ali. Tem gente que nem é assim, né? Tem gente que, né, o cara já reencarnou 15 vezes, você olha assim, o cara fala igual, né, o cara lá do século XV, lá do século XIV, lá você vê, o que é isso, meu filho? Você tá com raciocínio no ano passado, tá preso mentalmente ali, né? Então, assim, é um processo que demanda muito da nossa mente, né? Mas é também um processo que, quando o espírito ele tem, né, liberdade, é um dos processos mais legais, porque você consegue conversar com o espírito, você consegue trocar ideia mais rápido, né? É muito mais fluente a psicofonia do que a psicografia, né? Imagina, para cada pergunta que você fizer para alguém, ela tem que escrever um texto, né? Que é muito mais fluente do que lá a bateção de pé da mesa lá do Kardec, imagina, né? Faz, qual é o seu nome? Aí 35 batidas depois, aí você pega as 35 batidas, conta as letras do alfabeto, aí nome dele é Manuel. Isso depois de 3 horas de reunião, né? Porque foi bater as pés, foi contar o alfabeto, foi juntar, ficou em dúvida, perguntou, peraí, qual que é a segunda letra mesmo? Vou confundir aqui, né? Entendeu? Do que fala, não, meu filho, meu nome é Zé, meu nome é João, meu nome é Joaquim, meu nome é Ana, meu nome é sei lá quê, né? O processo da psicofonia, ele é mais rápido. Mas, para a gente ter uma comunicação mais aprofundada com o espírito, exige que a gente saia da nossa bolha mental. Não tem como, por exemplo, falar assim, é igual aquela questão da época do Kardec, lá das invocações, beleza, né? A gente pode invocar um espírito aqui? Pode. Então, se eu queria que viesse aqui Leonardo da Vinci, beleza, nós queremos um Leonardo da Vinci, né? Aí o Leonardo da Vinci manifesta, e aí? Beleza? Leonardo da Vinci. O que você sabe? O que você pergunta para o Leonardo da Vinci? Né? Vai ter um lá que levantar a mão e falar assim, o Leonardo não é aquela tartaruga ninja de azul que usa as espadas? É o Leonardo, né? Entendeu? A pessoa não sabe nada do Leonardo da Vinci, né? Qual que é o assunto que o Leonardo da Vinci vai ter com a gente aqui? Né? Mas imagina que a pessoa que gosta, né, fala assim, ô Leonardo, me conta aquele negócio lá, aquela, né, a máquina voadora lá que você fez lá, aquela, né, que parece a nave do Batman lá, aquele negócio lá, que parece um morcego, né? Que você, né, me fala um pouquinho quando você estava lá desenhando a anatomia lá, como é que é aquele negócio lá de você ter que sair escondido de noite lá, escondido da igreja lá para roubar os cadáveres lá, para poder abrir e desenhar os músculos do corpo da pessoa, né? Me fala um pouquinho do processo de criação da pintura. Outro negócio aquele Leonardo, o Michelangelo tinha inveja mesmo de você, que todo mundo fala que, né, que ele morria de inveja, né? Conta as histórias pra gente, né? Como é que está ele hoje? Você tem notícia? Estou brincando aqui, mas, né, para um espírito, vai falar, eu quero que o Sócrates venha aqui, né? Aí vem o Sócrates, jogador de futebol, né? Só por que você chutou aquele pênalti para fora lá na Copa de 82 lá? Que tristeza aquilo, né? Pelo amor de Deus, né? Nossa Senhora, até hoje meu pai te xinga, né? Vocês estão entendendo? Você tem que ter alguma coisa para o espírito, né? Então, como a gente não sai muito do nosso mundinho, né? Nem é só falta de estudo, é falta de interesse em algo que está fora do nosso mundinho. O contrário também pode acontecer, questão de preconceito. Você já falou que é muito difícil ter jovens que têm comunicação e reunião. Você também já citou a questão de ter um espírito que era homossexual e que era... Exatamente, que foi mal visto. Imagina, por exemplo, que a gente está na reunião e a gente convoca, deixa eu ver um espírito aí, o Zumbi dos Palmares. Aí vem um zumbi, fala assim, conta pra nós aí, ô Gangazumba aí, qual que é a história desse negócio aí, né? Conta pra nós aí, né? Que negócio é você cortar o pescoço mesmo dos outros? Eu não quero saber esse mistério aí. Você era bonzinho mesmo ou você tinha escravo igual os outros falavam, né? E aí você vai escutar a história mas você tem que conhecer alguma coisa pra você começar a bater papo com ele, né? Igual eu falei assim, né? Porque tem uma, né, pegando o zumbi, tem gente que fala que ele é o herói, tem gente que falava que ele era mais ou menos porque ele tinha escravo lá também, que ele tinha outros negros que eram escravo dele, né? Qual que é a real, né? Então, por isso que o Kardec fala que a mediunidade seria um instrumento muito interessante, né, de conhecimento histórico. Entretanto, aí também tem que ter uma questão de filtro, né? Por exemplo, então eu sou o médium e eu vou receber o zumbi aqui para conversar, né?
Se eu sou o cara radical, né, que tem uma visão já pré-formada da história dele, porque ele tem que ser o herói e pronto, acabou, mesmo que ele fale que não foi bem assim, eu vou torcer o que ele fala para me falar o que eu quero. Vocês entenderam? Então, assim, aí que entra a dificuldade do estudo mediúnico, né? Por isso que você vê, por exemplo, algumas obras mediúnicas, né, que o pessoal torce o nariz. Por quê? Porque às vezes o médium está tão envolvido dentro de uma determinada cultura, de um determinado conceito, que aquilo passa para a obra. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender que foi feito por psicofonia. A obra do Ramatiz. Já ouviu falar o Ramatiz? Né? O Ramatiz é um espírito que apareceu na década de 60, mais ou menos. Basicamente é o seguinte, né? Na década de 60, 50, 60 e 70, teve dentro da doutrina espírita uma explosão do que eles chamam de movimento do Oriente. Começou a manifestar espírito hindu para tudo que é casa espírita. Tudo que é casa espírita tinha lá um cara de turbante lá, um cara com a safira azul na testa, né? Que era o estereótipo do hindu, né? Então começou a manifestar um tanto de espírito assim, não sei se porque veio um ou outro também que ia, eu sei que veio um monte, né? E um desses espíritos que manifestaram, que ficou mais famoso, era o Ramatiz. O Ramatiz, que é um espírito de origem indiana, né? E tem toda lá aquela questão, né, do hindu, aquela coisa toda. Ele começou a manifestar. E aí, o que aconteceu? Ele começou a manifestar em alguns lugares, até que ele encontrou um rapaz, né, que chamava Ercílio, que era alguém que sintonizava muito com as ideias dele, e ele começou a psicografar e fazer, né, estudos via psicofonia com esse rapaz. Né? Então o pessoal, né, saiu vários livros do Ramatiz, quem já leu, né? E aí o que aconteceu? Quando ele começou a psicografar, né, perguntaram para o Chico o que o Chico achava, o que o Emmanuel achava. Não, eu conheço o Ramatiz, gente boa, espírito de luz, sim, né? Só que o que aconteceu? Começou a vir nos livros do Ramatiz um monte de conceito que batia com os conceitos da doutrina espírita, né? Então ele falava as coisas que lá no livro do Kardec fala, isso não existe, lá no livro do Maharaja isso existe, né? O mais polêmico de todos foi quando ele escreveu um livro chamado Sublime Peregrino, que ele falou que Jesus e o Cristo eram duas coisas diferentes, que tinha Jesus, que veio na Terra, mas que o Cristo mesmo era um espírito lá no plano espiritual, que Jesus era um médium só, que Jesus não é o governador da Terra nem nada disso, ele é só um cara que foi um médium desse espírito. Aí o negócio azedou geral, né? E aí o que aconteceu? O pessoal foi estudar, né? O pessoal da doutrina espírita, que é a questão do preconceito, né? Isolou o Ramatiz e o grupo dele totalmente. Tipo assim, isso aqui nem é espírita, isso aqui é, né? E ficou. Um lê, outro lê, outro lê, né? E aí depois de um tempo o que aconteceu? O pessoal estudando, prestando atenção, percebeu o seguinte: ó, o Ercílio, que era o médium do Ramatiz, ele nunca foi espírita. Todo o envolvimento dele com espiritualidade foi através do quê? De Rosa Cruz, dos movimentos esotéricos. Então, quando o Ramatiz psicografava através dele, psicografava numa linguagem, num estilo dele, da religião dele. E lá no Rosa Cruz, lá no esoterismo, né? Nas grandes fraternidades, veio esse negócio de grande fraternidade branca, Saint Germain, esse negócio tudo, né? Que não tem na doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita nunca trabalhou com isso. E ele usava aquilo de maneira muito forte, porque era a realidade dele, gente, né? E aí o que aconteceu? Né? Dentro das crenças dele, dentro dessas religiões, era isso que ele acreditava. Como é que o Ramatiz vai escrever um trem que é contra o que o médico que está escrevendo dele acredita? Vocês estão entendendo? Então, assim, ficou, né, uma coisa que é muito interessante, mas o cara que é muito purista, ele lê aquilo, ele torce o nariz a cada meia página. Mesma coisa aconteceu, né? Mas aí eu acho que foi até pior com aquele moço que foi contemporâneo do Kardec, que também fazia por psicofonia, tá? Que é o Rustag. O Rustag conheceu o Kardec quando o Kardec lançou o Livro dos Espíritos, né? Ele viu aquilo e ele ficou endoidou com o negócio. Falou, nossa senhora, a doutrina espírita, trem é doido demais. Eu quero fazer um negócio desse. Aí ele chamou uma senhora que é a conhecida dele, que é uma senhora muito católica, daquela de rezar terço e tudo mais, né? E ela era a única médium que ele tinha. E aí um espírito manifestou através dela, nós vamos fazer, né, o Kardec é a terceira revelação, nós vamos fazer a quarta revelação. Nós já vamos passar esse negócio para um outro nível, né? Que é os 4 evangelhos, chama a revelação da revelação. Isso aí é a quarta revelação, Kardec ficou para trás, né? Então ele ficou tão... Aí quem que dava essa comunicação no livro dela? Todos os santos da Igreja Católica, né? O livro dela era assinado pelo São João, São Pedro, São Paulo, são mesmo, são, né?
Virgem Maria, entendeu? Eu escrevia Virgem Maria na minha sala, né? E aí o que aconteceu, né? É uma doutrina espírita católica. Ele pegou todos aqueles preconceitos que tinha na igreja católica, né? O Kardec fala assim, ó, o Espírito fala para o Kardec, olha, Maria é um espírito elevado e é a mãe de Jesus, beleza. Aí não queria falar, vamos falar de Maria? Não, aí a mente da senhora lá travava. Maria é a mãe de Deus, né? Maria nasceu virgem, concebida sem pecado, rogai por nós. Tem que escrever isso no livro. Temos que dizer que o que lá na igreja católica falava estava certo. O que ele fez? Falou assim, ó, Jesus nunca encarnou, né? Porque Maria permaneceu virgem antes, durante e depois. Qual que é a solução que ele deu para Jesus ter nascido? Jesus é uma aparição, né? Jesus desceu na terra, tomou a forma de um bebezinho, só que era uma ilusão. Aí Maria criou aquela ilusão lá do bebezinho lá, que era Jesus, né? E quando Jesus foi crucificado também era uma ilusão. Ele subiu na cruz, gente, está doendo, mas não tem nada lá. Jesus era um espírito materializado, só isso. Ele nunca nasceu, teve um corpo de carne, porque eles tentaram, entendeu a questão do médium? A senhora que estava lá com o Rustag era tão católica que tudo que batia com a igreja católica ela mantinha dentro da obra, né? Ela falou que existe o Espírito Santo sim, que Jesus é Deus sim, né? Por quê? Porque dentro da crença dela, né? Então ela e aí o que aconteceu? Esse negócio de Rustag deu problema da doutrina espírita até hoje. Corpo fluídico de Jesus, né? Virgindade de Maria, né? Espírito caído, né? Os espíritos caiu lá no livro fala que os espíritos de luz podem cair. Não, o Emmanuel pode acordar de manhã de ovo virado lá e falar, agora são ser das trevas, e descer. Vai, pega aí, né, gente? Tem gente que acredita, né? Por quê? Porque, né? Então você pega uma pessoa que é extremamente catolizada, ela lê aqui e fala, nossa, isso aqui é mais legal que a doutrina espírita do Kardec, esse trem do Kardec é um esquisito, isso aqui fala comigo melhor. Acredito. Não estou falando que está certo ou está errado, estou falando como é que é a construção da situação. Então, o médium psicofônico, ele tem que estudar. Ele tem que abrir a mente para coisa diferente, né? Então assim, e às vezes isso é a maior dificuldade que nós temos, né? Dentro do nosso processo mediúnico. Gente, hoje não vamos fazer prática, tá? Porque tá só vocês aqui, tem pouquinha gente, tá? Então nós vamos fazer só o estudo, tá bom? Alguém mais quer falar de psicofonia, gente? Alguma questão? Não é que você bloqueia, você não percebe. A gente só enxerga aquilo que está dentro do nosso âmbito. Quer dizer que você vai fazer um péssimo trabalho? Não. Mas vai ser uma coisa mais restrita. Por que as reuniões mediúnicas hoje têm muito mais comunicação de espírito sofredor do que de espírito instrutivo? Porque a nossa identidade pessoal é mais do sofredor. Então, se for uma mesa de médicos que tem contato com a ciência, que pratica isso, é tudo científico. Pode ser que venha. Quer dizer que você é melhor? Talvez não. For uma reunião só de mães. Não, gente, imagina, vai ter uma vibração de amor muito grande. Então, então, por exemplo, espíritos estão lá precisando de amor, né? Você, né? Imagina lá que cara muito inteligente lá das trevas, lá, espiritualidade leva para uma reunião só tem mãe. Entendeu? O cara fica doido, mas aquilo ali vai ter um impacto sobre ele. Talvez se tiver um grupo só de gente que estuda, ele vai deitar e rolar, ele vai ficar lá tecendo teoria lá, sem pé nem cabeça, porque, né, no macrocosmos e ali, papapá, o pessoal, doido demais, né? O que acontece é que a gente não pode ser preso em só um aspecto, né? Como eu falei, muitas vezes a mediunidade, né, ela pede pra gente, hoje é até mais fácil, porque hoje nós temos o recurso audiovisual que ajuda muito, é aquilo que a gente estava falando. Por exemplo, tem um acidente. Vai aparecer esse acidente 300 no mediúnico, né? Tem algo que está sendo falado na mídia muito grande. Isso abre a mente das pessoas. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, tá, vamos fazer uma reunião aqui para a gente poder aprender com os espíritos sobre algum assunto. Qual que vai ser a primeira coisa que os espíritos vão falar? Primeiro vocês vão estudar sobre isso, para saber o que vocês estão falando. Aí que a reunião trava. Entendeu? Muitas vezes, eu já fiz essa experiência várias vezes. Falo assim, gente, vamos fazer uma reunião aqui mediúnica, montar uma reunião mediúnica de estudo? Vamos. Não é nem questão de planejar, você fala assim, vamos montar uma reunião mediúnica, todo mundo empolgado. Não, doido demais. Aí você fala, beleza, semana que vem, aí nós começamos a montar de estudo de evangelho. Semana que vem nós vamos começar a estudar evangelho.
Beleza. Todo mundo vai ler, vai estudar e vai trazer o que entendeu. Aí chegava no dia da reunião, quem leu? Todo mundo olhava para o lado. Ou seja, de 10 pessoas que se comprometeram, uma leu e aquela uma que leu não queria falar o que ela sabia. Ela queria que o Marcelo desse o estudo. Só ali já matava a ideia da reunião. Por quê? Porque a ideia da reunião é que você queime neurônio com aquilo, que você pensa naquilo. Não entendi nada, mas você está lendo, você está pensando, você está tentando entender aquilo. Aí, na hora que você chega na reunião, né, a nossa vibração coletiva vai fazer com que o Espírito se manifeste e traga informação sobre aquilo. Né? Por exemplo, imagina, igual eu falei, imagina, materializa aqui, ó, vem aqui, vamos falar assim, ó, eu queria saber pega um personagem histórico aí qualquer, né? Eu queria que manifestasse aqui no Francisco de Assis aqui o Platão, né? Aí o Platão chega, né? Sauda todo mundo, né? O Platão, né? Aí o pessoal fala, e aí, gente, né? Com a linguagem moderna, porque o Platão não fala igual na Grécia Antiga, né? Não precisa, né? E aí, quem leu o meu primeiro livro lá, que eu falava lá dos Diálogos de Platão? Pri. Quem leu a República aí, gente? Vocês acharam interessante aquele capítulo lá da República, que dá muito certo com o que está acontecendo hoje? Aí você só vê aquela folhinha girando. Aí o Platão fala assim, ó, boa sorte, gente, tchau pra vocês. No dia que vocês lerem as obras e quiserem conversar sobre elas, eu volto. O que ele vai fazer aqui? A gente fala assim, vou invocar o Albert Einstein. Ele pode vir? Pode, né? E aí, gente, vocês estão achando aí o James Webb aí, que está lá no espaço lá, né? Vocês estão percebendo lá que ele está provando as teorias da relatividade? O que é teoria da relatividade? O espírito vai embora, gente. Mas aí quando vem o espírito de alguém que está chorando, sofrendo, aí eu me identifico. Não, eu choro e sofro igual você. Entendeu? Quer dizer que está errado? Não, quer dizer que a gente está limitando o nosso processo, né? Então, assim, por exemplo, quando eu vou, a minha vivência mediúnica, o que eu gosto? Eu gosto de evangelho. Então, quando eu era criança, os espíritos ficavam contando história de evangelho para mim, porque eu já tinha lido a Bíblia toda. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu tinha lido a Bíblia toda. Aí, quando o Lucas me conta esse negócio aqui, o que é esse dilúvio aqui? Ah, porque isso e aquilo. Você já leu lá no livro de história? Eu falei, não, eu li. Ah, você viu lá que tem uns períodos históricos lá? Aí o papo com o espírito flui, gente. Por quê? Porque você tem alguma coisa. Me perguntei, aí ele me explicou o que é a falou isso aí, ele falou isso é uma alegoria. Depois, quando você tiver mais velho, eu te ensino o símbolo disso aí. Né? Ele falou para mim, falou assim: o primeiro personagem que existiu na Bíblia foi o Abraão. Do Abraão para trás é lenda, é mito, é história para poder explicar outras coisas que o Moisés inventou. Olha só, já me poupou muita coisa. Eu li aquilo com outro olhar. A história do Abraão falando, esse cara existe, né? Os outros não. Mas o que acontece? Isso quer dizer o quê? Dentro desse área. Mas, por exemplo, se viesse o Lucas, ele é médico. Eu nunca fiz a pergunta de medicina para ele. Eu não sei nada de medicina. Entendeu? O que eu vou perguntar para ele na área de medicina? Nada. O máximo de sintonia que eu tenho com ele na medicina, eu trabalho no hospital. Né? Se eu tivesse encarnado na época que ele era médico, eu ia ser o cara que ia arrancar raiz para ele, que ia carregar as padiolas, que, não entendeu? Ia limpar o chão lá quando ele fizesse lá, extrair os abscessos dele, cuidar da sanguessuga, uns negócios assim. Eu não tenho conhecimento, gente, não tenho que perguntar, né? Às vezes eu arrisco alguma coisa, né? Igual eu já contei para vocês, né? Quando a colega minha que é neuropediatra foi me visitar lá, né? Ela estava estudando genética lá, ele deu uma dica para ela. Ela falou comigo, não, nós estamos estudando mitocôndria e tal, mas a gente não entende lá o negócio. Ele falou para mim, falou, você vai falar para ela o seguinte: a maioria das estruturas celulares que vocês estudam estão incompletas porque uma parte delas está no mundo espiritual. A célula, ela é mista, uma parte dela está no plano físico, uma parte no plano espiritual. Então, muitas estruturas que vocês acham que são organelas completas, na verdade, são apenas fases de uma parte maior. Se você observar assim, você vai entender. Ela está lá fazendo um pós-doutorado dela, pegou a dica do Lucas. Mas eu nunca nem ia, né? A pergunta dela suscitou a resposta do Espírito, né? Então, assim, olha só que campo de aprendizado que nós teríamos na história, na ciência, né? O Espírito falou para ela o que ela ia fazer? Não, ele falou, dá uma dica, ó, pensa dessa maneira e vai lá pesquisar. Ele não falou o que é, ele falou assim, ó, observa dessa forma, pensa que você está vendo uma estrutura incompleta, que muita coisa você vai entender. Olha só, né? Então aí que está a contribuição dos espíritos. Oi, senhor? À vontade. Pode beber. Tranquilo, né? Mas, se a gente for pensar, então, tem muitas coisas na ciência que a gente não consegue explicar ainda, porque a gente não abre a visão.
a gente poderia pegar as dicas da espiritualidade. Por isso que muitos tratamentos espirituais hoje, que existe no mundo espiritual, que está começando a chegar, estão resolvendo muitas coisas. Porque a espiritualidade, né, ela trabalha de outra maneira. Eu lembro que a gente estava conversando com essa semana para trás mesmo. Tem um companheiro, nosso amigo muito querido, que ele está com câncer. E aí ele estava falando comigo que ele foi fazer um tratamento espiritual e que o espírito falou assim que ele não tinha nada. Ele já estava curado, pronto, acabou, vida que segue. Aí ele veio me perguntar, falou assim, estou me sentindo muito bem e tal, mas eu fui lá no médico e o médico quer me operar. Porque lá no exame está lá a parte lá que está com câncer. Mas eu fui lá num companheiro espiritual, que eu confio muito e tal, e desde que eu fui lá eu não me sinto mal, aquela coisa. Então o que você acha? Eu falei, o que eu acho? Eu falei, peraí, eu vou perguntar pro Lucas. Eu falei para ele, falei assim, não é? Eu já sabia da história, né? Que os espíritos já sabiam antes, né? Falei, o que o Lucas falou para ele? Ele falou assim, fala para ele fazer a cirurgia. Fala para ele fazer a cirurgia, porque uma coisa é ser tratado no campo espiritual, outra coisa é ser no campo físico, né? Algumas intervenções no campo espiritual chegam no campo físico, mas no momento que ele está e no grau que está avançada a situação, ele precisa que vá lá e opere, porque ele vai ver que vai cicatrizar muito mais rápido, vai resolver a questão dele se ele operar. Mas se ele não operar, ele vai desencarnar. Falou na lata, né? Então, esse lado espiritual dos tratamentos funciona mais na questão da psicologia, da psiquiatria, do que na parte física? Funciona nos dois. O que acontece é que às vezes a coisa está tão lesionada fisicamente que tem que ter uma intervenção. E gente, não tem separação. A ciência não é contrária a Deus, não. Né? Tipo assim, Deus que vai me curar, a ciência que vai me curar. Né? Não tem essa separação. O que são complementares. A gente tem que entender que as coisas são complementares. Né? Igual o Lucas falou, para curar ele do jeito que ele está querendo, só se Jesus viesse aqui e curasse ele. Jesus ia regenerar o tecido dele lá e ia curar ele. Né? Ou então se Jesus autorizasse a gente fazer isso, que é outra coisa. Tá? É diferente. A cura igual Jesus curava lá, que o cara não tinha um braço, saía com um braço, é outra coisa, tá, gente? Aquilo ali é um trem que, né? Se fosse assim, que o pessoal que cura, eu vivo falando com o pessoal lá do meu serviço, né? Que fulano de tal curou, que o padre passa e fala, vem aqui no CTI, aqui, levanta todo mundo. Aí eu acredito. Sério mesmo, entra lá no CTI, levanta e anda aí todo mundo. Jesus faria isso. Mas eu falar que o cara lá tá com a espinhela caída e curou é outra coisa, né? Eu não estou questionando a possibilidade de cura, eu estou questionando a tapadice. O que a espiritualidade fala? O propósito da espiritualidade é curar o ser humano no nível espiritual. Se eu curo a causa da doença no plano espiritual, naturalmente, se o corpo tiver tempo, dependendo da idade, da capacidade física da pessoa, aquela cura, ela vai traduzir no corpo físico. Por quê? Porque a causa que está mandando a doença cessou. Então o organismo ele tem, né, estruturas para poder promover a cura. Vocês concordam? Né? Então imagina, por exemplo, né, os espíritos falam para a gente o seguinte, que quando a gente toma um passe, o que acontece? Como é que é o passe no mundo espiritual? O passe, ele ativa as nossas células sanguíneas. Tá? O passe faz com que a energia do passe faz com que haja aumento de produção da medula óssea. As energias espirituais elas se materializam pelo sangue. Por isso que Jesus suava sangue, ele produzia tanta energia que tinha que extravasar aquilo. Então saía pelos pós, por isso que ele suava sangue, energia demais. Por isso que o Francisco de Assis tinha lá os estigmas, ficava saindo sangue, né? Não é porque ele era um ser iluminado, não, porque aquilo ali era o exaustor físico do corpo dele. O corpo dele, aquilo ali era o jeito que o corpo dele lidava com a energia em excesso. Né? Então Jesus ele suava, o Francisco de Assis tinha uns machucados lá que saía sangue. Muito semelhante, né? Então o que acontece? Quando você vai lá e recebe a energia da espiritualidade, aquela energia entra no seu sistema nervoso, no seu sistema circulatório. Essa energia ela vai ativar o quê? As suas células brancas, vai ativar o sistema sanguíneo, né? Então, tanto é que o Lucas fala assim, você pode notar uma experiência interessante para quem gosta de estudar mediunidade, né? E quer aprender, é o seguinte, mede a pressão das pessoas depois que ela toma passe. Algumas vão ter um aumento de pressão, por causa do quê? Da funcionamento. Por que tinha extrema unção? O padre chegava lá, rezava lá e a pessoa dava uma melhorada. Porque havia ali uma magnetização que ia para o campo, né, das células da pessoa, e às vezes a pessoa dava uma reação, mas o corpo da pessoa está tão debilitado que aquela reação não dava conta de curar. Ela dava uma melhorada, né, e depois desencarnava. É o caso da doença lá do companheiro.
A espiritualidade trabalhou, realmente te ajudou no plano espiritual, porque tem mérito também, né? Só que o seu corpo está tão lesionado que precisa da cirurgia, né? Não vai dar tempo daquilo, da cura espiritual agir sem te matar. Essa energia, se for de uma forma constante, você acha que teria condições? Talvez, mas aí quem que vai ter capacidade de doar essa energia? Por isso que é o negócio de Jesus, né? Jesus era, né? A gente é a bateria do Garcel, Jesus é Itaipu, né? Né? Jesus é reator nuclear, né? Então Jesus então assim, né? E claro que Jesus sabia dosar aquilo, né? Tem umas coisas muito legais assim, por exemplo, uma vez o Lucas me falou que quando Jesus estava curando as pessoas, depois que ele curou aquele tanto de gente, né? Que passou o tempo, aquela coisa toda, né? E aí eles começaram a estudar lá, né? Foi escrever o evangelho, aquelas coisas todas, que ele foi procurar as pessoas que Jesus curou. E que todas as pessoas falavam, principalmente aquelas que tinham deformidade física grave, que foram curadas, uma coisa que ele notou em todas elas diminuíram de peso. Teve uma alteração de massa corporal na pessoa. Ou seja, o cara... Por quê? Porque Jesus tirava, manipulava e curava. O cara estava lá com os olhos, vamos dizer que o cara estava lá por causa de uma lepra, de uma doença, tudo era lepra, né? Uma doença lá que ele estava lá com o rim dele destruído. Jesus tirava da própria massa corporal do cara e regenerava o rim do cara. O cara não tinha uma perna. Jesus tirava da massa corporal do cara e fazia uma perna. Entendeu? Aí você imagina. Então o que aconteceu? O cara pesava 50 quilos, vamos imaginar. Então Jesus tinha 50 quilos de matéria para lidar ali, para poder... Entendeu? Olha só esse raciocínio. Você não é mágica. Depois ele ia alimentar e ele ia voltar, né, aquela coisa toda. Imagina a pessoa que está com o sistema nervoso lesionado, que não tinha os olhos, né? Tanto é que Jesus recorria a material da natureza. Lembra lá do moço cego, né? Por que o moço cego lá, Jesus passa a mão no barro, né? O que os espíritos falam é o seguinte: esse moço cego em particular, ele não tinha os globos oculares. Jesus teve que reconstruir o globo ocular do cara, diferente do cara que tem uma catarata, vamos dizer assim. O cara tem uma catarata e ele não enxerga. Jesus passava lá, limpava a catarata do cara, o cara enxergava. Esse não, ele teve que reconstruir. Então ele pegou o barro lá, a lama lá, misturou com a saliva dele, olha só. Né? A gente sabe que tem um monte de coisa na saliva, né? Imagina a saliva de Jesus. Deve curar até AIDS. Imagina, gente, né? Nível de né, patológico, sei lá, os patógenos, sei lá o que tem lá na saliva de Jesus, né? Misturou aquele negócio, põe no olho do cara, o cara voltou a enxergar, mas mesmo assim demorou. Primeiro o cara falou: eu tô começando a ver alguma coisa aqui. Aí Jesus foi lá de novo. Ou seja, não é mágica, abracadabra, vê aí, filho, né? Tem um processo ali. Na nossa própria saliva tem substâncias que são cicatrizantes, por exemplo. Ainda imagina Jesus, dessa regenerante. Marcelo, o que eu tenho, por exemplo, assim, pensando nessas curas espirituais, também na própria psicofonia, por exemplo, para dar uma comunicação de espírito de luz, eles têm que ter permissão, né? Não. O espírito de luz, Não sei. assim, dependendo do nível evolutivo, ele faz o que quiser, né? Porque, na verdade, eles têm, né, autoridade. Tem, né? Os espíritos de luz, quanto mais evoluído, mais é mais amplo, né? É o grau de ação dele, é aquela coisa. Imagina um prédio de apartamento de 100 andares. Imagina que cada andar manda nos de baixo. Então o espírito que mora no 5º andar, todo mundo do 5º para baixo, ele pode fazer o que ele quiser. Claro que ele tem responsabilidade para isso, né? Não, né? Então quanto mais poder um espírito tem, mais discernimento ele tem. Igual a pessoa perguntando aqui, ó, que o ectoplasma está no sangue. Não, tá também, mas é mais na célula, né? Falando que a sombra do Pedro curava. Tá, mas quem que estava na sombra do Pedro? Entendeu? A sombra do Pedro curava, né? Tinha lá a história, o Pedro passava. Assim, a roupa do Paulo curava. O cara arrancava um pedaço da túnica do Paulo, levava lá, esfregava no cara, curava. Tem gente que faz isso na televisão hoje em dia, né? Mas não funciona, não, né? Claro que aquilo ali é um símbolo, né, gente? Não é a túnica do Paulo, não é a sombra do Pedro, né? Naquela época ali, né, como os espíritos falam, Jesus estava no plano físico ainda. Tanto é que eles viam ele para baixo. Não que Jesus não esteja, mas vocês entenderam, ele estava muito mais próximo, né? Então, quando o Pedro estava passando, quem que estava do lado do Pedro? Jesus, gente, ele que estava curando aquelas pessoas, né? A energia de Jesus que estava curando lá através das mãos de Paulo, Jesus fazia milagre, através das mãos, não é o Paulo, né? É aquela questão, igual eu brinquei com vocês aqui, eu virei pro Lucas lá, que dia que foi? Foi sexta-feira lá que minha gatinha morre, não morre. A veterinária falou assim: ó, vou fazer a cirurgia, ela pode morrer na cirurgia.
Eu voltei pra cá chorando. Falei, ai meu Deus, minha gatinha, eu vou morrer. Né? Aí o Lucas apareceu pra mim e falou, Lucas, cura minha gatinha. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu sei que você sabe, você pode. Ele falou assim, sim. Então vai lá e cura ela. Ele falou, não. Eu falei assim, mas não. Né? Eu falei com ele, se não fosse você, eu curava. Ele falou assim, mas você não é eu sou eu. Né? Aí ele virou pra mim e me deu uma na lata. Falou assim, você acha justo eu curar sua gatinha e não curar a filha do vizinho que tá com câncer terminal lá no hospital? Aí eu, se eu tivesse um buraco, eu derretia e entrava dentro do buraco, né? Mas assim, eu falei assim, não, ajuda ela. Eu falei assim, o que eu posso fazer por ela, eu estou fazendo, dentro dos meus limites, né? Ou seja, a espiritualidade tem recursos, mas às vezes, né, é igual o outro espírito que foi lá, que mandou uma psicografia para mim, o João. Eu virei para ele e falei, mesmo, cura minha gatinha. Aí ele falou assim, mas ela precisa de cura? A resposta do espírito. Eu falei, mas ela está desencarnando, está morrendo, não, o espírito dela é imortal, igual o seu. Né? É isso aí, a espiritualidade. Mas por que eles iam fazer uma coisa para me agradar? Né? Vocês estão entendendo? Aí eu falei, a mesma coisa, se eu tivesse aí, eu fazia, se eu pudesse. Ele falou assim, por isso você não está. Você está encarnado, precisa aprender. Né? Aí, essas são essas situações, né? Então, assim, é possível um monte de coisa? É. Mas aquilo é útil. Às vezes, para a gente vai aprender muito mais, né, com a situação de dor do que com a... Por que Jesus curava a pessoa? Porque Jesus tem um motivo. Né? Jesus podia curar todo mundo que está na Terra, se quisesse. Será que seria bom para o planeta? Será que se algumas pessoas, se não fossem curadas imediatamente, não iam ser mais arrogantes, vaidosas, violentas do que... Ah, mas e os bichos? Mas... Né? O bicho não viveu muito tempo já não tem um ciclo de vida. Né? Quantos anos viveria a minha gatinha se ela estivesse na rua? Duvido muito que ela viveria 14 anos. Normalmente, né, o pessoal que estuda aí fala que a média de vida do animal de rua, de um gato, aí é 2, 3 anos no máximo. Ela teria ido voltado umas 4 vezes já. Né? Então, assim, a gente tem que aprender a ser grato também pelo que a gente tem, por mais doloroso que seja. Né? Tudo isso dentro da mediunidade. Né? Tudo isso, né? E aí nós vamos começar a perceber que é a questão que nós estamos falando. A espiritualidade, ela traz para a gente as respostas que nós buscamos. E talvez que nós Precisamos e buscamos, né? Então, se a gente não estuda, se a gente não quer aprender, não vai ter quem venha ensinar. Né? Aí o pessoal fala, a doutrina espírita é estagnada e tal, papapá. Por que está estagnado? Porque a gente não quer, velho. A gente não quer gastar tempo. Né? A gente quer um milagre, né? Quer que o espírito venha aqui, né? Você vai fazer uma reunião mediúnica, todo mundo quer. Por quê? Porque vê os espíritos falando do quê? Não sei, qualquer coisa. Né? Quantas vezes na reunião mediúnica o espírito manifesta e fala assim, alguém que tem alguma coisa a dizer, ninguém fala nada. Mentira, João? E isso é uma coisa que eu instigo os espíritos, falam assim, podiam ir lá, manifesta lá, né? Os espíritos vêm, falam assim, alguém quer perguntar alguma coisa? Né? Não sabe, a gente não tem esse hábito, não é um hábito que a gente construiu. Tem medo. pelo nosso limite, né? Pela nossa capacidade, vai chegar lá e fazer perguntas pessoais. Eles não vão perder tempo com o pessoal. Eu acho que vão pensar no coletivo, uma coisa de... Ou então, se fosse uma coisa pessoal que fosse realmente útil, entendeu? Né? Quantas gente pergunta para o Espírito de Luz, como é que eu faço para ser uma pessoa menos agressiva? É uma coisa pessoal. Como é que eu faço para perdoar mais? Como é que eu faço para ser menos preguiçoso? Isso a gente não pergunta, né? Se a gente perguntasse essas coisas pessoais, os Espíritos responderiam. Como é que eu faço para me tornar um ser humano melhor? Né? Pergunta, fulano, eu tenho um vizinho lá que eu detesto ele, o que eu faço para aprender a gostar daquela pessoa? A gente nunca quer perguntar isso, né? Nosso tempo é no finalzinho. Eu só tenho que fazer uma pergunta porque ela é Nossa. É porque pode, e você está falando quando acontece desastre, a gente acaba que fica, sei lá, se volta para isso, né? E aí... Atrai a nossa atenção. Né? Sim, mas aí pode acontecer de, por exemplo, a pessoa ter desencarnado e aí tem uma comunicação dela, não só em uma mesma, mas em outros. Por que esse fenômeno? Normalmente são espíritos diferentes que estão sendo atraídos para grupos diferentes. Por exemplo, uma pessoa muito famosa. Pode acontecer aquele negócio que a gente fala do rastreio. Os médios tudo puxam da mente daquele espírito. Ele nem foi lá, mas está todo mundo puxando dele, porque ele comove.
Né? Imagina, o Ayrton Senna morreu. Teve coisa de comunicação do Ayrton Senna nas casas espíritas, e não, né? E eu duvido muito que foi ele, porque o Ayrton Senna é um cara que nem, né, era meio até ateu, né? Então, assim, mas teve. Por que teve? Porque a mente das pessoas buscou aquilo com muita força, né? Ou então, por exemplo, coisas semelhantes, ou seja, tem um acidente no qual morre uma mãe e uma criança. Aí a espiritualidade está com várias mães ali para ser tratada. Aproveita que os médicos estão naquela onda e a mente deles está aberta e trata de um monte de espírito que tem o caso semelhante, né? E que o médium, a espiritualidade identifica, foi aquela dona lá, não tem problema, tratou, né? Então, assim, são coisas que são, vamos dizer assim, facilitam o processo, né? Mais alguma coisa, gente, para a gente terminar? Né? Semana que vem nós continuamos falando da mediunidade. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, amigo e mestre, te pedimos neste momento que nos envolva com as energias do seu amor. Te pedimos neste momento que nos ajude a caminhar, a compreender, a respeitar o próximo, que nos dê a vontade, a harmonia, para que possamos seguir junto a Ti, no trabalho e no esforço do bem. Ajuda-nos, Mestre, a compreender e a respeitar o nosso próximo e a compreender a nós mesmos, com as nossas limitações, dores e necessidades. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. É isso, meus amigos, né? Chegamos ao fim aí, semana que vem. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.